Abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 24. Embora o tema seja Isaac, mas ainda precisamos falar um pouco da ação de Abraão sobre a vida do seu filho. Uma esposa para o meu filho Isaac. Versículo 1 do capítulo 24. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra da onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, cuidado, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meus pais, do meu pai, e da minha terra natal, o Senhor que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, Ele enviará o seu anjo, que te precederá, que há de te preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Amém, amados, queridos. Como vimos no texto, Abraão já era idoso. Ele poderia dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, estou bem na fita, porque realmente Deus o havia abençoado em tudo. E ele já era de uma certa idade, ele poderia pendurar chuteiras e dizer: louvado seja Deus, acabou a minha missão, encerrei a carreira. A esposa dele já havia morrido, Sara tinha partido para o Senhor. A mulher da sua mocidade, a companheira, a amiga, aquela que esteve ao seu lado todo o tempo. A mulher que ele amava, a sócia dele. E ele então poderia ficar tranquilo, vamos dizer, pensando, mas não, irmãos, ele ainda tem esse sentimento de pensar no seu filho, no futuro, pensar no casamento do seu filho. E eu creio que a maioria sabe que o casamento é uma das decisões mais importantes que nós tomamos aqui. Fora a primeira decisão mais importante, que é você entregar sua vida a Jesus, que é também um casamento. É você se aliançar com o Senhor. É você entregar sua vida a Ele. Essa é a decisão mais importante. É para isso que nós estamos aqui, para conhecer a Deus, para nos aliançar com Ele. E à medida em que nós, irmãos, nos entregamos ao Senhor, entregamos os nossos caminhos a Deus, nós então já não andamos mais sozinhos. Agora temos alguém conosco. É como se a gente tivesse casado com o Senhor. Por isso que a igreja é chamada de esposa, a igreja é chamada de a noiva do Cordeiro, porque realmente nós fazemos uma aliança com Deus, de caminhar com Ele, de estar com Ele, nos batizamos, descemos as águas para nos envolver totalmente com o Senhor Jesus, para estar realmente ao seu lado. Essa é a decisão mais importante da sua vida, porque o Senhor, a partir desse momento, Ele passa a viver em você.
você passa a viver com Ele. Você já não é mais uma pessoa sozinha, perdida no mundo, mas você tem um Senhor, né? Você tem um Senhor, você tem alguém com você, e nos momentos mais difíceis, como o pastor Fernando estava falando, você tem alguém, você tem o Senhor, você não precisa descer, tomar decisões erradas, porque Ele vai te dirigir, Ele vai te guiar. O salmista dizia, ainda que, né, por minha decisão, eu ande por vale de sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, o Senhor vai estar comigo. Então, essa decisão é muito importante, porque você já imaginou, irmão, vai ter um momento que cada um de nós vamos enfrentar um momento triste sozinhos. Mas se você tem Jesus, se você entregou sua vida a Deus, você não vai estar sozinho. Ele vai estar com você, Ele vai andar com você. É tão importante isso, tão importante. É muito importante. Essa é a decisão mais importante que a gente tem que tomar na nossa vida. Se você não tomou essa decisão, eu aconselho você a buscar, a entregar, a abrir seu coração para Jesus, ainda hoje. Não deixe para amanhã. Abra seu coração. Sua vida vai ser iluminada. Olha, irmãos, eu lia a Bíblia. Nós tínhamos Bíblia em casa e nós líamos, até pregávamos, mas não entendíamos nada. Era um livro fechado para nós. Mas depois que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, meu Deus, esse livro tornou-se um livro aberto para mim. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Como é maravilhoso caminhar com Deus, como é maravilhoso caminhar com o Senhor, como é bom. Mas há uma outra decisão tão importante na vida, que eu diria que é a segunda decisão mais importante, é justamente o casamento. Se você teve a graça de Deus, de nascer numa família estruturada, seu pai é um irmão, é um cristão, sua mãe é uma mulher de Deus, se você teve esta graça, que maravilha, irmãos. Você realmente, eu imagino que há duas oportunidades na vida, é quando você nasce, se você nasce, ou se os seus pais no caminhar, eles se encontram com Jesus. Vejo o pastor Jonas, né? Embora eu seja um pouquinho mais velho que ele, uns 2 anos mais velho que ele, mas ele está na minha frente, olha, de conhecimento. Por quê? Porque, irmãos, quando eu estava pregando, quando eu me converti, o Jonas já estudava a Bíblia há tempo, já conhecia a palavra, por causa dos pais dele. E isso é tão importante, irmãos, quando nós nascemos numa família, mas pode ser que você não tenha esta graça, você não nasceu numa família, então você tem a sua segunda chance, que é o casamento, né? Se você casar com um homem, com uma mulher de Deus, se você fizer uma boa aliança, então as coisas podem mudar para você. É muito importante isso. O casamento pode definir tua vida, teu futuro. Eu digo isso para vocês, esta é uma grande verdade. Então, eu não quero falar apenas aos solteiros que aqui estão, mas aos pais, porque é justamente uma mensagem para nós, pais. Eu tenho muitos filhos e eu preciso preparar vocês para uma decisão muito importante que vocês têm que tomar: o casamento. Aqueles que não casaram precisam ser tão preparados para isso, precisam mesmo aprender. Sabe, irmãos, porque se você falhar nessa segunda chance, você pode até ter vindo de uma boa família, de pais cristãos, mas tem pais que não se preocupam com o futuro de seus filhos, não se preocupam com o futuro nesse aspecto. É como Ezequias, que quando o profeta Isaías chegou para ele e disse: olha, vai acontecer isso, deu um monte de coisa. Ele falou: só que não nos seus dias. Ele falou: ofa, que maravilha, ainda bem. Ué, mas por que você está falando isso? Porque nos meus dias vai ser bom, meus filhos, de certa forma, eles que se virem. Mas não é assim, irmãos, o pensamento de um cristão. Não é assim o nosso pensamento. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, nós queremos o melhor para eles. E eu quero te dizer,
Salomão foi filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que estrutura que recebeu Salomão, como Davi cuidou dele, como Davi orou por ele, trabalhou, mas talvez Davi falhou em preparar Salomão para o casamento. E vocês sabem, Neemias diz o seguinte, Neemias 13, 26, diz assim: não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isto, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Fez com que ele caísse em pecado. Está vendo? Veja, irmãos, é triste o final de Salomão. Nós temos tanta coisa boa que aprendemos com Salomão, os provérbios, enfim, Eclesiastes, tantos ensinos preciosos, ungidos e inspirados pelo Espírito Santo. Mas o exemplo dele no final foi muito mau, porque as mulheres, o casamento dele foi triste demais. Fala de Acabe, lá em 1 Reis 21, 25. Acabe já não era um homem muito bom, mas o casamento dele piorou, irmãos. Ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor. Por quê? Jezabel, sua mulher, o instigava. Veja que coisa horrível. Então, nós precisamos ser cautelosos. Se por um lado, uma mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Se por um lado um homem sábio, irmãos, um homem inteligente, ele consegue trazer recursos, montar e estabelecer sua casa, um tolo entra em dívida, acaba, destrói. Aquele que não tem sabedoria não constrói. Então é tão importante nós entendermos, nós pensarmos esse papel que nós temos, tanto do homem como da mulher, para fazer um bom casamento. Olhando para a palavra que nós lemos, capítulo 24 de Gênesis, Abraão, já idoso, eu comecei a olhar para esse texto e pensar e pedir a Deus revelação. E Deus falou comigo, a primeira coisa que Deus falou foi: preste atenção, filho, que Abraão, embora velho, embora idoso, ele pensou no futuro do seu filho. Ele pensou, ele imaginou. E esta é a primeira missão tão importante nossa como pais, como irmãos, como você que tem um plano na vida, tem um projeto de vida, é pensar, é imaginar, é ver o que vai acontecer no futuro. Considere o teu futuro, considere o amanhã, porque ele vem. Considere, lute por isso. Olha, ajude os teus filhos nessa decisão, ore muito por eles, porque eles vão tomar uma decisão que às vezes eles não estão tão preparados para tomar. No caso de Isaac, ele já tinha 40 anos. Claro, há um tempo diferente, irmãos. Você pode dizer: poxa, mas pastor, a vida hoje não é assim mais. Sim, é verdade, os tempos mudaram, mas os princípios não. Entenderam? Os princípios não mudam. Então, se eu não posso arrumar, eu diria, como disse um irmão, como eu gostaria de ter ouvido esta mensagem antes. Como eu gostaria de ter pensado nisso antes. Você que é jovem, você que vai casar, pense no amanhã. Namoro é para isso, namoro é para você conhecer, não fisicamente, na mente, pensar, imaginar como ela é, como ela pensa, como ele faz. Ele é um bom trabalhador, ele é um cara de iniciativa, ele vai à luta, ou ele está dependendo do pai, da mãe, do governo. Você tem que pensar, é momento de pensar, é momento de nós pensarmos, e nós como pais, da mesma forma, vamos pensar no futuro dos nossos filhos. Vamos pensar. Provérbios 13, 22, diz assim que
O homem de bem. Quantos homens nós temos aqui? Digam amém. Fala mais forte, irmãos. Quantos homens nós temos aqui? Digam amém. Isso. E quantos homens de bem nós temos aqui? Digam amém. Amém. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, aos netos. Olha que coisa preciosa. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O homem de bem, o homem que pensa, o homem que imagina, o homem que tem propósitos, iniciativa, ele pensa no futuro. Poxa, o que eu vou deixar para o meu neto? O que eu vou deixar para ele? Que futuro eu vou deixar para ele? Não vou pensar só que, bom, eu estou tranquilo, já estou aposentado, olha com o que eu tenho dá para mim viver. Isso é um pensamento egoísta. Você com a tua maturidade, com os teus anos de vida, você pode imaginar muito mais. Use tua cabeça, use teus pensamentos para imaginar coisas grandes. Prepare o futuro dos seus netos. Aleluia. Ô pastor, eu estou tranquilo já. Tranquilo não, irmãos, vamos lá. Vamos em frente. Vamos pensar em coisas grandes, coisas maravilhosas para os nossos filhos, para os nossos netos. Crie o hábito de pensar, crie o hábito de sonhar, crie o hábito de imaginar o amanhã. Pastor Paul Yong-cho nos ensinava isso. Ele dizia: pastor, se você não tem o que fazer, sente numa cadeira e sonhe, pense no amanhã, pense na igreja grande, pense em coisas grandes. Porque nada vem assim, nada acontece sem um pensamento. Se você pensa, se você imagina, logo vão aparecer meios de você criar aquilo, de você fazer aquilo acontecer. Então, certamente Abraão pensou, certamente Abraão imaginou. Deus sabia que Abraão era um homem assim. Lá em Gênesis 18, Deus diz: ele vai ordenar os seus filhos, ele vai preparar as coisas. Então, este era o Abraão, o herói da fé. Isaac não foi por acaso um herói da fé, ele tinha um pai. Ele tinha um pai. Pense no futuro. Quem vai passar com você o teu futuro, com os teus filhos? Quem é a pessoa? Eu francamente, eu acho isso tão precioso, irmãos. Eu tenho ainda que pensar muito. Eu posso pensar, aleluia, eu posso pensar. E você pode pensar, pense grande, pense coisas boas, pense coisas puras, pense, use tua imaginação, pense na possibilidade, pense no que você pode construir, o que você pode fazer, pense, diga pense, pense no amanhã, imagine teu futuro, imagine o futuro dos seus filhos. Filipenses capítulo 4, versículo 8, vai nos dizer o seguinte. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Pense coisas boas, pense coisas justas, honestas, pense no avanço dos teus filhos, imagine eles avançando, crescendo muito, pense nisso, como imaginou, assim é tão importante isso. Segundo lugar, a gente percebe que Abraão não apenas pensou, irmãos, Abraão agiu, Abraão teve atitudes, Abraão teve iniciativa. Abraão, além de pensar, ele imaginou, bom, eu não quero voltar lá, mas eu posso mandar alguém ir até lá. Ele escolheu o seu melhor servo, seu mais antigo, aquele que tomava conta de tudo. Ele disse: vem cá, meu filho, vem cá e coloque a sua mão aqui debaixo da minha coxa. Eu quero que você prometa algo para mim.
diante de Deus eu quero que você prometa que você não vai permitir que meu filho se case com mulheres desse lugar onde nós estamos. Irmãos, isso é tão importante, porque o pensamento daquelas mulheres dali não era o pensamento de Abraão. Havia muita idolatria. O Deus de Abraão, o Deus deles não era o Deus de Abraão. Então havia que se pensar nisso. Pense no futuro do seu filho, da sua filha. Imagine, peraí, ele não pode casar com essa mulher. Eu quero que você se una a mim, vamos juntos ter um acordo, e você não vai permitir que meu filho se case com a mulher daqui, mas você vai atrás, lá na minha parentela, na minha família, e procure lá uma esposa para o meu filho. Vá atrás de uma esposa para o meu filho. Eu quero que você prepare uma esposa para o meu filho Isaque. E ele dá instruções, irmãos. E aquele servo, então, questiona, mas, meu senhor, e se a mulher não quiser vir? Eu levo o teu filho para lá, Isaque para lá? Ele fala, não, de jeito nenhum. Eu não quero que o meu filho volte para lá, ele vai herdar tudo isso aqui. Não, a mulher virá. Você tão somente faça isso, vai até lá. E então aquele homem preparou camelos, preparou a sua comitiva e foi até lá para buscar uma esposa para o filho de Abraão, para buscar uma esposa para Isaque. Que coisa preciosa, irmãos, é nós percebermos que além de pensar, nós precisamos agir. É tão importante pensar, mas além de pensar, nós precisamos também planejar, nós precisamos preparar, conversar, trabalhar o futuro. Amém, queridos? Precisamos trabalhar o nosso futuro. Jesus disse, eu sou o caminho. Aí você pensa assim, que maravilha, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Mas só de pensar nisso não vai te salvar. Você precisa entregar-se a Ele. Você precisa caminhar com Jesus. Você precisa estar nele. É verdade, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, Abraão sabia disso. Abraão entendeu, eu preciso preparar. Fazer com que o meu filho tenha a oportunidade de conhecer alguém diferente. Então, ele vai, o servo vai. E daí, irmãos, é interessante quando ele chega lá. Havia um poço lá, onde as mulheres à tarde vinham buscar água. E ele para ali e fica ali esperando. Só que Abraão tinha mais um ponto tão importante. Abraão dependia de Deus. Diga, dependência de Deus. Olha, irmãos, esse negócio de casamento, de preparar o futuro, nós precisamos depender de Deus. Na verdade, a dependência de Deus, você pode começar como ponto número 1, depender de Deus. Depois pensar, depois agir. Você pode inverter, mas a dependência de Deus tem que estar durante todo o tempo. Todo momento você dependendo, pensando em Deus, esperando em Deus, ouvindo Deus. E Abraão sabia disso, por isso ele depende de Deus. Quando o servo disse para ele, se a mulher não quiser vir, o que eu faço? Levo teu filho para lá? Ele falou, não, cautela. O Deus a quem eu sirvo, veja o versículo de número 7. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, de te preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. A dependência de Deus, irmãos, em todo o processo, nós não conseguimos mudar a mente de um jovem. Mas quando nós dependemos de Deus, quando nós oramos, quando nós cremos que Deus pode agir, Deus pode agir. E aquele servo entendia muito bem isso. Por isso, quando ele chega lá naquele poço, ele faz uma tremenda oração a Deus. Ele coloca ali o seu novelo de lã diante de Deus. Ele começa a falar,
Senhor, Deus de Abraão. Eu gosto demais da oração dele. Está no versículo 12, diz assim: e disse consigo, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje, uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Vejam, queridos, durante o percurso, nós apenas não pensamos, nós apenas não agimos, mas nós oramos, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus em nossas vidas e para o futuro dos nossos filhos. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. Ouvia Jonas dizer sobre sua mãe que orava pelo casamento, desde criança. Assim deve ser, nós não podemos deixar de orar. Então, Abraão dependeu de Deus e disse: olha, o meu Deus irá, Ele enviará um anjo que vai preceder você. E de fato, irmãos, a impressão que dá é justamente essa, que o servo chega lá naquele lugar, naquele poço, na hora certa, no momento certo, sem conhecer, sem nunca ter ido lá, sem um GPS, chega lá naquele momento, ele faz aquela oração tão linda, aquela dependência de Deus. Ó meu Senhor, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, me acudas agora, me dá uma direção, me ajudes, me mostre, Senhor, o que eu devo fazer. E ele coloca então, irmãos, um novelinho de lã diante do Senhor. Ele diz: eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Olha que oração linda, irmãos. Olha que dependência de Deus. E pedindo a Deus, colocando assim um novelo: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu vou entender, eu vou compreender. Esta é uma forma de nós termos direção de Deus, irmãos, muitas vezes. Se você coloca um novelo de lã, se você coloca algo diante de Deus, se você diz algo como disse este servo: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, eu te peço, acude-me, socorre, ajuda-me nesta hora. Virão tantas moças, eu não sei quem é, meu Deus. Qual é a mulher? Qual é a jovem? Qual delas, meu Deus? E diz a palavra, irmãos, o versículo 15, considerava ele ainda, veja bem, ele estava ainda considerando, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. Que coisa maravilhosa. Eu vejo Deus guiando tudo isso aí, os anjos do Senhor guiando tudo isso, irmãos. E quando ele chega ali, quando ela vai e enche o cântaro de água, ele só observando, uma mulher super linda, formosa. E ele fala: meu Deus, será que é essa? Vamos para o teste. Vamos para o teste. Então, diz o versículo 16, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber. Que dá-me de beber? Vai pegar água lá, o Senhor. Não, irmãos. Uma Rebeca, uma mulher de Deus, deitou o seu cântaro e disse: pois não, meu senhor, bebe, e eu vou pegar água também para os seus camelos. Ei, que maravilha, né? Então, o que aconteceu? Ele se desmancha em oração, em adoração, ele se prostra e começa a falar com Deus e a agradecer a Deus. Pega presentes e entrega a Rebeca.
vocês sabem o final da história. Ela passa a ser a esposa de Isaac. A coisa foi tão linda, aconteceu algo tão maravilhoso por ali, que realmente, como Abraão cria, como Abraão pensou, aconteceu. Aquele servo volta, trazendo Rebeca, e quando Rebeca está chegando perto da casa, ela observa Isaac. Um homem que vinha no campo, estava orando, meditando, como nós já ouvimos hoje. E ela pergunta, quem é aquele rapaz? Aquele é meu senhor, Isaac. Eu imagino que ela já o amou de cara, sabe, Sidney? Algo assim, sabe? Aquele amor à primeira vista. Ela se cobre com o véu. E o servo então chega até Isaac e conta para ele. E diz, meu senhor, aconteceu isso, aconteceu isso. Essa é a tua futura esposa. Sabe, irmãos, eu não consigo imaginar o contexto, né, do casamento que aconteceu ali. Mas quando Isaac chega e vê Rebeca, eu acho que foi mais ou menos como Adão quando viu Eva, sabe, Fernando? Uau! Que maravilha! Ele a amou, levou para a tenda da sua mãe, e lá fizeram alianças, e conversaram. Eu não sei o que aconteceu ali, sabe? Bom, vocês podem imaginar. Eu sei que ele foi consolado. Que amor, que graça, irmãos. Deus proveu tudo aquilo. E eu quero te dizer, tudo aconteceu, porque havia um pai que pensou. Havia um pai que teve iniciativa. Havia um pai que dependeu de Deus, que orou, que buscou. Então, amados, o conselho para nós é o mesmo. Pense, não tome decisões sem pensar. Não tome decisões sem pensar muito. Sem pensar no amanhã, sem imaginar. Tenha atitudes. Você e eu devemos agir, irmãos. Não apenas pensar, mas ver como as coisas vão acontecer, e projetar, e planejar, e preparar o futuro. Ajude os seus filhos. Vamos ajudá-los. Vamos preparar. Mas nunca se esqueça de depender de Deus. De orar muito. Ore por eles. Ore por eles. Clame a Deus por eles. E os prepare. Sempre que puder. Tome tempo para estar com eles, falando do futuro. Falando da importância de um casamento bem realizado. Lembre-se, essa é a decisão, é a segunda decisão mais importante. A primeira é você ter um encontro com Deus. É você ter essa aliança, esse casamento com Deus. Sem Deus, nós não somos nada.